Se inscreva no canal Alegria Transformadora, curte e compartilhe nossos vídeos. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Mas e se a história nos mostrasse que ela de fato morreu, apenas para ressuscitar com um poder incomparável? O que acontece quando tudo o que você esperava parece ter sido selado? Descubra como a verdadeira esperança transcende o desânimo, desafia a lógica e tem o poder de ressuscitar sonhos, restaurar propósitos e transformar completamente sua realidade. Tema central desta mensagem é o poder da esperança. Podemos afirmar que esperança é algo verdadeiramente poderoso. Ela é capaz de ressuscitar casamentos, sonhos, ministérios e fazer com que pensamentos de morte se transformem em projetos de futuro. A esperança faz o desanimado voltar a viver. Esperança, na verdade, não é apenas um conceito. A esperança tem um nome e é uma pessoa. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, a esperança viva. Há mais de 2000 anos, a religião tentou matar a esperança. De fato, a religião matou a esperança, porque a religião dos homens odeia tudo aquilo que não pode controlar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os líderes religiosos se reuniram desesperados, dizendo: precisamos parar esta revolução. Não teremos mais controle se não fizermos algo. E assim, um dia, a esperança foi crucificada. Ela sangrou no madeiro. Mas a Bíblia também fala que, ao terceiro dia, ela ressuscitou. A jornada de Emaús, restaurando a esperança perdida quando a esperança pareceu ter morrido de fato. A Bíblia nos relata a história de 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa sem esperança. Jesus caminhou ao lado deles, sem que o reconhecessem, e perguntou por que estavam tão desanimados. O caminho para Emaús simbolizava um caminho de retrocesso, de volta à vida antiga, desesperançosos, porque o que esperavam não havia acontecido. Quando Jesus morreu, não morreu apenas um homem, morreu o Messias, a esperança palpável. Era possível vê-lo, e muitos enfrentavam grandes distâncias para ouvi-lo ou serem curados. A morte de Jesus representou a morte da esperança de um povo, mas ao terceiro dia, essa esperança voltou a viver. Isso nos leva a um ponto simples e poderoso. Talvez alguma expectativa tenha se frustrado em sua jornada, mas esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final de suas histórias. Se algo parece ter sido selado aos seus olhos, saiba que, se há uma palavra de Deus sobre isso, no máximo, foi adiado. Ninguém pode desfazer o que Deus já falou a seu respeito. Ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu, protegendo o coração. Enquanto esperamos o inferno, não pode cancelar o que Deus estabeleceu. O verdadeiro desafio é manter o coração saudável. Enquanto esperamos o inimigo não pode cancelar as promessas, mas pode nos desanimar enquanto aguardamos. A Bíblia nos exorta sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema não é uma situação desfavorável, mas se o coração desiste de crer na promessa. O problema não é uma dificuldade, mas se o coração se abate diante dela, o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer: roubar, matar e uma das coisas que o inimigo mais rouba hoje é a nossa alegria e a nossa esperança. Dados recentes indicam que há uma crescente incidência de problemas emocionais e psicossomáticos na população global. Isso sublinha a necessidade urgente de uma mensagem como a do Evangelho,
que carrega em si uma esperança viva. Um renomado escritor israelense, Yuval Noah Harari, em sua análise sobre o futuro, aponta que a humanidade sempre buscou sanar doenças e lidar com a fome. No entanto, pela primeira vez na história, em algumas regiões, o excesso de comida supera a falta dela, e o número de pessoas que tiram a própria vida supera as mortes em todas as guerras somadas. Ele observa que a nova busca da humanidade por felicidade, divindade e eternidade. O Evangelho carrega todas as respostas para essas angústias. Ele é a palavra de vida eterna, é a fonte de felicidade, pois a palavra de Deus declara que o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero. Aquilo que o mundo busca, aqueles que creem em Jesus já encontraram. Não é encontrado em pessoas, em vícios ou em ambientes. Jesus, a verdadeira esperança, nos encontrou e pagou nossa dívida. A esperança que carregamos é inabalável. Ela está ancorada em Jesus, não em homens, relacionamentos ou conquistas materiais. Muitas vezes, colocamos expectativas em coisas que, mesmo ao serem alcançadas, não preenchem o vazio interior. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito. Não fomos chamados para viver uma vida qualquer ou ter conquistas vazias. Fomos chamados para conquistar tudo o que Deus preparou, mas entendendo que isso é um transbordo de uma plenitude que já temos em Cristo. Quando Jesus nos enche, as portas se abrem e o favor de Deus se manifesta. A esperança contagiosa e a fé ousada existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Precisamos escolher qual delas vamos carregar. Há pessoas que nos contagiam com pessimismo e outras que, mesmo em meio às dificuldades, nos fazem ter esperança renovada. Não podemos dar o que não temos. Se carregamos esperança, as pessoas ao nosso redor serão inspiradas e terão mais expectativa para o futuro. A palavra futuro deve nos inspirar, não nos assustar. A fé é uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé, senão uma expressão de esperança? Enquanto alguns veem portas fechadas ou gigantes, a fé nos faz celebrar, pois cremos que a porta já se abriu. O gigante já foi derrotado e a tempestade vai se acalmar. Não fomos chamados para recuar e nos esconder, mas para avançar e conquistar. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nossa esperança não está ancorada em algo passageiro como governos ou políticas humanas, mas em uma palavra que transcende tudo isso. É da palavra de Deus que nosso destino é liberado e nossa jornada de fé é construída. Us, just us, snow, ousados como um leão, prontos para viver os sonhos de Deus. Somos do Deus, resistência e propósito. Muitas revoluções foram geradas a partir da esperança. Em 1963, Martin Luther King Jr. inspirou uma nação com a frase "Eu tenho um sonho", gerando uma revolução pelos direitos civis. Em 1989, a esperança derrubou o Muro de Berlim. Em 1991, o fim do apartheid na África do Sul marcou outra revolução liderada por Nelson Mandela, que mudou a história das nações. Contudo, nenhuma dessas revoluções se compara à revolução que o Evangelho gera. O Evangelho não muda apenas uma classe social, um país ou um conjunto de leis. O Evangelho muda a própria natureza de um homem, transformando-o de escravo em filho. O Evangelho não veio para melhorar quem somos, mas para nos transformar. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A academia,
um bom coach ou uma faculdade podem nos melhorar, nos tornar melhores versões de quem já somos. Mas o Evangelho nos transforma de forma que, quem éramos, não somos mais. A meta é que, ao nos reencontrarem, amigos do passado digam: você está irreconhecível. E a resposta será: sim, porque quem eu era morreu, e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Deus é especialista em pegar o comum e transformá-lo em uma jornada sobrenatural, para que a sua glória se manifeste e todos vejam que Ele ainda faz milagres e muda histórias, protegendo a esperança viva. E o testemunho, a esperança viva que carregamos, precisa ser protegida. A Bíblia adverte que, se um frasco de perfume caro tiver uma mosca, todo o perfume se perde. Isso nos ensina que só podemos ser contaminados se houver uma brecha ou acesso. Só podem roubar nossa alegria se dermos alguma brecha ou acesso. Muitas vezes, sentamos-nos em mesas que não deveríamos, ouvimos conselhos de quem não deveríamos, ou nos cercamos de pessoas que não deveríamos. A Bíblia diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que mantém nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. Não dependemos de homens, líderes, cenários, promessas políticas, economia ou geografia. Deus pode agir através do mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou o homem, mas sempre sobre o Deus que decide levantar alguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi, por exemplo, não foi lembrado sequer por seu pai para ser ungido, mas Deus o escolheu. É possível que Deus tenha sonhos para você que nem seus pais sonhariam, ou que o chame para viver coisas que nem você se chamaria. Deus promete coisas grandes a homens falhos, não por causa deles, mas por causa da promessa que carregam. Quanto mais improvável, mais glorificado será o testemunho de Deus. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá quando você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Se sua família não apoia, está tudo bem. Os próprios irmãos de Jesus questionaram se ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo e um deles o vendeu. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela. Daniel foi traído. Jesus foi vendido por um de seus discípulos e crucificado pelo povo que curava. Não abra mão da esperança que você carrega, porque ninguém poderá sonhar por você. O vitimismo, a ideia de que alguém nos deve algo, ou que precisamos de apoio constante, abate nossa geração. Há quem desista de ministérios ou casamentos por falta de apoio. Mas aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso e manter acesa a chama da esperança viva. Os gigantes têm um propósito. São passaportes para o próximo nível de Deus. Eles afiam você, forjam seu caráter e preparam seus pés para que não retroceda. Deus não confiará grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. A esperança como testemunho vivoa. Esperança se torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar a esperança, terá novo comissionamento. Derramar esperança. No Evangelho, o milagre nunca é o fim. O milagre sempre é um meio. O testemunho de quem foi curado, de quem andou sobre as águas, de quem foi salvo, ecoa através dos séculos. Nenhum milagre terminou em quem o recebeu, mas passou por eles. A pior coisa que podemos fazer é reter aquilo que Deus está fazendo. Nosso testemunho tem um propósito: ir além do nas. Quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva. Em 2 Coríntios 3:2, a Bíblia diz:
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Cartas não falam. Cartas precisam ser lidas. Nossas ações falam tão alto que as palavras podem não ser ouvidas. Nosso testemunho excede o que falamos. Sua história apresentará Jesus a alguém que ainda não o conhece. Sua jornada com Deus inspirará outros. Aquela mulher que sangrava há anos acreditava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei sarada. E ela recebeu a cura ao tocar algo que tocava Jesus. O mesmo poder do testemunho significa que alguém na sua família, seus filhos, seu cônjuge, colegas de trabalho, podem ter um toque em Jesus ao tocar em você. Em 1989, a esperança derrubou o muro que dividia a Alemanha. Em 1991, o fim do apartheid na África do Sul. Essas revoluções foram geradas pela esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. O Evangelho não muda uma classe social ou um país. O Evangelho muda a natureza de um homem, transformando-o de escravo em filho. O Evangelho não veio para melhorar você, ele veio para transformar você. Academias, coaches ou faculdades podem nos melhorar, mas o Evangelho transforma, de modo que quem você era, você não é mais. O desejo é que amigos do passado digam: você está irreconhecível, e que a resposta seja: sim, porque quem eu era morreu, e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Deus é especialista em pegar o normal e transformá-lo em uma jornada sobrenatural, para que a sua glória se manifeste através do seu testemunho. Esperança que Jesus nos chamou para carregar não é uma expectativa de que o Evangelho vai tornar nossa vida apenas melhor, ou ser um banco para empréstimos. Paulo disse que, se a nossa esperança fosse só para esta vida, seríamos os mais miseráveis. A igreja não é uma farmácia para pegar remédios. Essas coisas serão acrescentadas. A igreja é um lugar de encontro com um Deus que nos amou, de tal maneira que entregou seu único filho, não aceitando abrir mão de nós para sempre. O Evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Romanos 12, 1-2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7. Agora, Senhor, em quem hei de esperar? A minha esperança está em Ti. A esperança se torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar, terá um novo comissionamento: derramar esperança. No Evangelho, o milagre nunca é o fim. O milagre é sempre um meio. O seu testemunho tem um propósito: ir além do VOCA. Quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva, conhecida e lida por todos. Sugestão de encerramento para a narração, com música suave e inspiradora. Senhor, nós te damos graças por esta palavra sobre o poder da esperança. Que ela nos inspire a carregar essa esperança viva, a protegê-la e a derramá-la sobre todos ao nosso redor. Que o nosso testemunho seja uma carta viva lida por todos, revelando a Tua glória. Que possamos viver vidas que demonstrem a transformação que só Tu
podes operar. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal Alegria Transformadora, curte e compartilhe nossos vídeos.